Olá, bem-vindo à nossa aula de número 33. Nessa aula, ainda dentro do título 4º, vamos falar da Organização da Educação Nacional, mais especificamente do artigo 9º. Então já vou avisando logo, essa é uma aula longa, não vou dividir a aula, uma aula para cada inciso. Não, vou fazer uma aula corrida com todos os incisos, então é uma aula um pouco mais longa do que as que você está acostumado a assistir no nosso curso de formação de professores. Então, vamos começar com a leitura do caput e do inciso 1º do artigo 9º da LDB, que vai falar das incumbências, das atribuições da União. O artigo 9º fala das atribuições do governo federal, da União em matéria de educação. O artigo 10 vai falar das atribuições dos estados, membros da federação, e o artigo 11 vai falar sobre as atribuições dos municípios. Dentro do universo de perguntas de prova, clichês, o examinador costuma trabalhar esses três artigos em conjunto. O artigo 9º, o artigo 10 e 11, pegando uma atribuição que é do município e dizendo que é do Estado. Pegando uma atribuição que é exclusiva do Estado e dizendo que é da União. Pegando uma atribuição que é da União e dizendo que é de um Estado. Ele pega a atribuição de um ente federado e diz que é do outro. Mas não estamos mais numa época de perguntas clichês. Muitas provas trazem questões discursivas em matéria de legislação na área de educação. E é muito importante para você fazer uma questão de natureza discursiva que você saiba aquilo que compete sim à União, aquilo que compete aos estados, membros da federação, e aquilo que compete aos municípios, na hora de dissertar sobre o tema. E na hora de fazer até questões objetivas, porque hoje, nesse mundo que se apresenta, as questões estão saindo do mero clichê e demandando de uma maior interpretação. Então vamos trabalhar e interpretar e fazer as devidas remissões aqui no artigo 9º. A União incumbir-se-á de, inciso 1º, elaborar. Elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. O que estamos querendo trabalhar com esse primeiro inciso? Primeiro, a ideia de Plano Nacional de Educação. E a título de informação, eu quero que você anote aí em seus assentamentos, existe a lei 12.102 do ano de 2009. Essa lei institui o Dia do Plano Nacional de Educação, que a maioria das pessoas nem sabe que existe. É o Dia do Plano Nacional de Educação. Lá no artigo 6A do próprio antigo Plano Nacional de Educação, é o dia 12 de dezembro, acabei ficando na frente. Então, o dia 12 de dezembro é o dia do Plano Nacional de Educação. Então, a União vai, em regime de colaboração em conjunto com os estados, o Distrito Federal e os municípios, compor o Plano Nacional de Educação. Então não é uma ação unilateral, quanto menos arbitrária, por parte do governo federal. Dezenas de audiências públicas são realizadas com integrantes dos estados, do DF e dos municípios para se chegar ao texto final do Plano Nacional de Educação. E essas audiências públicas são um verdadeiro quebra-pau. Quem já foi em uma delas sabe que tudo que tem de bom e tudo que tem de ruim em matéria de educação é posto para fora nessas audiências. Bem, quando você estiver lecionando sobre o artigo 9º, inciso 1º, em sala de aula, você tem que fazer aí uma remissão à Constituição Federal. Mais especificamente ao artigo 214 da Constituição. Lembrando que do 205 ao 214 na Constituição Federal falamos de educação. Então nos ensina o artigo 214 da Constituição que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação. Daqui a pouco vou falar dessa lei, nós temos a lei. De duração decenal, essa é a primeira informação relevante para o nosso estudo. O Plano Nacional de Educação dura 10 anos.
Nós estamos na vigência do Plano Nacional, que foi publicado no ano de 2014 e vai até o ano de 2024. Antes dele, tivemos um outro plano de duração decenal, que foi do ano de 2001 até 2011. E Hammurabi, entre 2011 e 2014, ficamos sem plano? Ficamos. Ficamos discutindo e brigando e puxando de um lado e para o outro, principalmente por conta da meta de número 20 do Plano Nacional de Educação, que estabelece um percentual do produto interno bruto destinado aos cofres da educação. Esse foi o motivo da demora de praticamente 3 anos para a aprovação do novo plano, que deveria ter sido feito no ano de 2011, mesmo quando a vigência do anterior acabou, que o anterior era de 2001 a 2011, em 2011 deveria entrar um novo plano, e o novo plano só entrou em 2014, e bem ou mal ele está vigente até 2024. Então a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, já vou falar dessa lei, a duração dele é decenal, dura 10 anos, com o objetivo de articular o SNE, Sistema Nacional de Educação. Lembrando, não temos um sistema único de educação, temos um sistema educacional em que os entes da federação atuam em regime de colaboração coordenados pela União. E aí eu mencionei na nossa aula anterior, a de número 32, sobre o Sistema Nacional de Educação, e mencionei que a resolução número 4 do ano de 2010, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, apresentavam esse termo, Sistema Nacional de Educação, e esqueci de mencionar a Constituição Federal, em seu artigo 214. Então, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, definir objetivos, definir metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos, das diferentes esferas federativas, que conduzam a quê, Hammurabi? Bem, a gente vai ver. A erradicação do analfabetismo. Esse é um dos grandes macro-objetivos do PNE, Plano Nacional da Educação. Erradicar o analfabetismo. Universalizar, isso é, tornar acessível a todos, o atendimento escolar. Melhorar a qualidade do ensino. A formação para o trabalho. A promoção humanística, científica e tecnológica do país e o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, que foi o que eu acabei de mencionar, da meta de número 20 do PNE. Nós vamos voltar aqui nesses macro-objetivos daqui a pouquinho. O que me interessa é voltar à primeira parte do artigo 214 da Constituição. Primeiro aqui nós destacamos que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação com duração decenal. Foi a primeira coisa que a gente destacou. A segunda coisa que você, professor, vai ter que destacar em sala de aula é que ele tem como objetivo o objetivo de articular. Esse Plano Nacional tem o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. E tem o objetivo de definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação. Vamos desdobrar isso aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Ele tem como objetivo articular, que é o que estava no texto e agora está aqui de forma gráfica. Articular o que, Hammurabi? O Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. E definir. Definir o quê? Diretrizes, objetivos, metas. E, além das metas, definir estratégias. Estratégias de implementação.
Então ele articula e ele define. Articula o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. Isso é, articula a União, Estados, Distrito Federal e municípios e define diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos, das diferentes esferas federativas que conduzam e aí conduziriam aos objetivos, aos macro-objetivos que nós acabamos de mencionar. Em linhas gerais, ele possui como macro-objetivo ampliar a universalização da escolaridade da população, elevar os padrões de qualidade da escola, do ensino, e isso nos diferentes níveis de educação, proporcionar o alargamento das chances de acesso e permanência do educando, do aluno na escola pública, como mecanismo de encurtamento das desigualdades sociais, regionais e interregionais. A leitura daqueles macro-objetivos que nós listamos há pouco nos leva a esta conclusão. E por último, o fortalecimento dos mecanismos de autonomia escolar e de democratização e da gestão do ensino público. Muito bem. Dando seguimento, retoma a redação do artigo 14. Está aqui na tela. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação. Já vamos falar do número dessa lei. Com duração decenal, já falamos disso. Que tem o objetivo, primeiro, o de articular. Articular o quê? O Sistema Nacional de Educação. Mostramos isso na forma de um gráfico, em regime de colaboração. E definir, também estava no gráfico, definir diretrizes, definir objetivos, definir metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades. Níveis, temos dois. O artigo 21 ensina educação básica e educação superior. Então, o PNE atua na educação básica e na educação superior. Ele tem regras para os dois níveis, metas, objetivos e diretrizes para os dois níveis, para a educação básica e para a educação superior. Etapas. Pega lá a educação básica, a gente sabe que ela é dividida em várias etapas, já ensinamos isso. Então ele vai definir objetivos, metas e diretrizes para cada uma daquelas etapas e modalidades, como a educação de jovens e adultos, a educação profissional, a educação à distância, entre outras modalidades. Ele vai definir estratégias, metas, diretrizes e objetivos para todos esses elementos aqui. E aí, voltando para os macro-objetivos, temos, eu falei que ia recapitular, a erradicação do analfabetismo. É para erradicar o analfabetismo e não o analfabeto, como a necropolítica de alguns governantes tem feito ultimamente. A erradicação é do analfabetismo e não do analfabeto. Temos a universalização do atendimento escolar, isso é, vaga em todas as etapas da educação para todos que demandarem. Isso incluiria a ideia da creche, vaga para todo mundo na creche. Embora a creche não seja uma etapa obrigatória, um segmento obrigatório, quando a gente fala em universalizar o atendimento escolar, a gente fala em buscar atender a demanda na rede pública de educação a todos que procurarem. E na creche hoje, a demanda na creche hoje, ela não é obrigatória por parte do poder público. O poder público não é obrigado a atender a demanda na creche. Ele é obrigado a oferecer a creche, mas não é obrigado a atender a demanda. Mas, como macro-objetivo, o PNE traz e que deve ser buscado, isso deve ser buscado até o ano de 2024, universalizar o atendimento escolar, isso incluiria a figura da creche. Melhoria da qualidade do ensino, que é algo que buscamos constantemente. Ainda nos macro-objetivos, a formação para o trabalho. Estamos falando de trabalho e não de emprego. A promoção humanística,
científica e tecnológica do país, nos afastando cada vez mais da figura do dogma, daquilo que não se pode provar. O dogma e a fé, eles têm o nosso lugar. Na verdade, eles têm o seu lugar na sociedade, mas não é aqui. Aqui é o campo da ciência, aqui é o campo da pesquisa, aqui é o campo do desenvolvimento tecnológico e da promoção humanística, e não o campo do dogma, e não o campo da fé. O estabelecimento, na verdade, é outro macro-objetivo de meta de ampliação de recursos públicos em educação como proporção do PIB, do Produto Interno Bruto. Bem, como eu disse, aqui está a lei 13.005 do ano de 2014. Esse é o atual Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, se você quiser, você que está fazendo o nosso curso, você tem acesso a toda essa apresentação de slides, então você pode simplesmente clicar, quando abrir nesse slide, nesse link, e você vai direto para o site do PNE. Existe um site do Plano Nacional de Educação que deriva do site do MEC. E você tem acesso a todo o seu inteiro teor, a todas as suas metas e todas as suas diretrizes, que são objeto de estudo do nosso curso, mas não dentro desse módulo, não dentro do módulo da LDB. Então, o Plano Nacional de Educação, ele representa uma política de Estado. Ele tem 10 anos de duração, então ele é uma política de Estado e não uma política de governo. É muito importante que você entenda isso. Por quê? Porque dentro de 10 anos podem passar ali 3 governos diferentes. Dentro de 10 anos podem passar 3 governos diferentes. Cada governo dura 4 anos. Então 3 governos diferentes perpassam um plano nacional de educação, por exemplo. Se ele for um plano de governo, mudou o governo, muda todas as metas, mudam todas as diretrizes, mudam, todos os macro-objetivos mudam. E isso não pode acontecer. O PNE é uma política de Estado. Por consequência, para ser uma política de Estado, ele é consistente, ele tem que ser consistente, ele tem que ser pautado numa filosofia consistente para sobreviver à vigência e à existência de governos com ideologias diversas ao longo da sua duração. Para ele ser um projeto consistente, um documento consistente, ele tem que se pautar em uma filosofia educacional também consistente. E uma filosofia educacional consistente, ela precisa de uma dimensão especulativa, uma dimensão, além de especulativa, prescritiva, porque ele especula, o PNE, ele prescreve e ele também analisa, ele precisa também de uma dimensão analítica. Então, por ser um plano de Estado, ele precisa de uma filosofia consistente, e nenhuma filosofia será de fato consistente se não possuir 3 dimensões. As dimensões especulativas, prescritivas e analíticas. Aí você pergunta, Hammurabi, o que é uma prescrição dessa? O que é uma dimensão dessa? Explico, está aqui na sequência. A dimensão especulativa, ela busca teorias da natureza do homem, da sociedade e do mundo. E, mediante essas teorias, ela busca ordenar e interpretar os dados conflitantes da pesquisa educacional e das ciências do comportamento. Isso é, ela trabalha no campo real da verdadeira especulação. Sob o ponto de vista da dimensão prescritiva, busca identificar os fins a que a educação se dirige, a que ela busca, e os meios para chegar a estes fins. Daí a ideia de prescrição, consubstanciada nas metas e diretrizes do PNE. E por último, a dimensão analítica, que busca esclarecer os enunciados especulativos e prescritivos, anteriormente descritos, sobretudo mediante o entendimento da lógica dos conceitos educacionais e da sua conformidade, ou até mesmo desconformidade. Hammurabi, isso é importante. Para a maioria das provas objetivas, essas dimensões não caem relacionadas a uma prova de LDB.
mas essas dimensões podem cair relacionadas a uma prova cujo PNE, o Plano Nacional de Educação, esteja no programa. E se você fizer uma análise do conteúdo programático da maioria dos editais hoje em dia, o PNE está escrito nesses programas. E muitas pessoas se preocupam apenas em tentar memorizar as 20 metas, quando acabam por deixar de lado a essência do PNE, que é fundamental para responder questões de natureza discursiva ou uma questão objetiva mais complexa. Então, o PNE, ele não é um roteiro. Ele é um instrumento para nortear a sociedade brasileira na condução das atividades educativas que são prioritárias. Ele não é necessariamente um roteiro, ele é uma bússola. Ele é um instrumento norteador das nossas ações educativas. Ele consiste em um conjunto de diretrizes, é bom lembrar disso, e de metas balizadoras das políticas educacionais do país, do território nacional. E sob o ponto de vista de uma perspectiva de se fazer real, de se fazer concreto, ele compartilha, o PNL compartilha toda a sua Constituição com os entes da federação, com as escolas, com os gestores, com os professores, com os alunos e com as famílias dos alunos. Porque ele precisa de todos esses entes, todas essas figuras, para se fazer exequível. E por último, ele é sustentado por 3 eixos fundamentais. O primeiro, que diz que ele não é uma política de governo, já falamos disso. Por isso, sua execução não pode estar fundamentada em barreiras ideológicas. Isso é, ele não pode estar pautado em uma ideologia específica. Ele tem que ser aberto a várias ideologias, inclusive conflitantes, inclusive até antagônicas, desde que não sejam ilegais. Desde que não sejam ilegais. Um outro eixo estabelece que a educação é a alavanca para o desenvolvimento socioeconômico e cultural. Muitos países apostam nisso, outros países apostam no investimento, na indústria de defesa nacional como fator de desenvolvimento socioeconômico e cultural. Vou repetir. Alguns países como o nosso apostam na educação como um fator, um pilar de desenvolvimento socioeconômico e cultural. Outros países apostam no investimento na indústria nacional de defesa /ataque, indústria da guerra, como fator de desenvolvimento socioeconômico e cultural. Cada país desenvolvendo-se da forma que entende ser melhor. E o último eixo, ele estabelece que a educação é um instrumento imprescindível para o enfrentamento da pobreza. Quanto menos educação, mais pobreza. Quanto mais educação, menos pobreza. Então, percebemos que o PNE, com base no artigo 214, que acabamos de estudar, da Constituição, ele é formado por macro-objetivos. Vimos aí os macro-objetivos. Erradicar o analfabetismo, universalizar o acesso ao ensino, ter parte do produto interno bruto para poder custear a educação. Esses são os macro-objetivos. Eles estão vinculados a 20 metas. E essas 20 metas estão vinculadas a várias diretrizes. Cada meta dessa tem uma série de diretrizes para poder ser exequível. Essa é a ideia. Seguindo adiante, saímos agora do inciso 1º. O inciso 1º do artigo 9º que fala, que a União, juntamente com os estados, Distrito Federal e municípios, constituirão o Plano Nacional de Educação. Artigo 9º, inciso 1º. Fechou. Vamos agora para o próximo, que é o inciso 2º. Compete à União, incumbe à União, organizar, manter e desenvolver. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Você já sabe o que é um território. Cuidado, hein? Território federal, isso mesmo. Então, aqui, de uma forma gráfica, para você ver de maneira bem ampla. Artigo 9º, inciso 2, compete à União
organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. E aqui embaixo, artigo 16. O artigo 16 da LDB, que já comentamos 10.000 vezes no nosso curso, traz os órgãos que compõem o Sistema Federal de Ensino. O Sistema Federal de Ensino. Compreende? Inciso 1º. As instituições de ensino mantidas pela União. 2º, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Mantidas pela iniciativa privada. Apenas mantida. Não tem mais a palavra criadas, e sim apenas mantidas. Mantidas pela iniciativa privada. E inciso 3º, os órgãos federais de educação. Hammurabi, você poderia citar exemplos? Claro, há vários exemplos. Como, por exemplo, o Ministério da Educação. O Ministério da Educação é um órgão que compõe o Sistema Federal de Ensino. As secretarias de Educação Superior, as secretarias de Educação Profissional e Tecnológica, a Secretaria de Educação à Distância também são órgãos que compõem o Sistema Federal de Ensino. O Conselho Nacional de Educação, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Acabou? Claro que não. O INEP, o INEP todo mundo conhece, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação. No caso, o INEP, por ser uma autarquia, ele não é um órgão. Ele não é um órgão. O INEP, por ser uma autarquia, ele é uma entidade da administração pública indireta, que está vinculada ao Ministério da Educação, que exerce sobre ele um controle de supervisão, exerce sobre ele supervisão, sobre o INEP, sobre esta autarquia. Então, os órgãos, temos aqui órgãos e entidades que compõem o Sistema Federal de Ensino. Acabou aí? Não. Podemos daqui a pouco citar vários outros, mas esses exemplos por hora são suficientes, porque a aula não é aula do artigo 16. Eu só quis citar aqui para ilustrar. Continuando. Inciso 3º. Prestar. Estamos no inciso 3º do artigo 9º, hein? Saímos do 2º. 3º, prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Isso é, a União vai prestar a assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Opa! Assistência técnica, função supletiva. Assistência financeira, função redistributiva. Prestar função supletiva e redistributiva em relação aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo função redistributiva e supletiva, como eu havia mencionado no começo da descrição. Então, só para você entender um pouco melhor, vamos aqui a uma nota que é interessante. Essa função redistributiva que a União exerce com relação às demais instâncias educacionais mencionadas no inciso 3º, ela motivou a criação de uma emenda constitucional no ano de 1996. A emenda constitucional número 14, isso mesmo, emenda constitucional número 14, que na época criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, o Fundeb, na verdade o Fundef, na verdade o antigo Fundef, que depois vai ser ampliado para se tornar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, o atual Fundeb. Então, para exercer essa função redistributiva, para ter capital, para ter fôlego, foi criada a emenda que criou o Fundef, que depois vira Fundeb. Então, a União tem a obrigação de prestar assistência técnica e financeira. Para quem? Para os estados,
para o Distrito Federal e para os municípios. Essa é uma de suas incumbências em matéria de educação, exercendo assim a chamada função redistributiva, que já fomos apresentados, que consiste no repasse de verbas para projetos específicos dentro da área de educação, e supletiva, que é justamente o apoio técnico e outros recursos. Só que para exercer essa função redistributiva, como eu mencionei no slide anterior, 2 slides atrás, foi necessário que a União pudesse, na verdade, criasse uma emenda constitucional, a de número 14, para criar o Fundef, que depois vira o Fundeb. Perfeito? Então, para fechar de vez a análise do artigo 9º, inciso 3º, que é o que estamos estudando, vamos retomar a aula anterior. Isso mesmo, a aula de número 32. Na aula de número 32, estudamos no artigo 8º que caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis, estudamos tudo isso, sabemos o que são os níveis, e sistemas, e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às instâncias educacionais. E aí, estamos aqui no artigo 9º, inciso 3º, e veja como ele se coaduna com o artigo 8º, parágrafo 1º. Compete à União prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Então perceba como um se coaduna com o outro, um se encaixa no outro com perfeição. Vamos agora para o nosso próximo, a fila anda. Vamos para o nosso próximo inciso. Artigo 9º, inciso 4. Incumbe à União estabelecer em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, que nortearão os currículos, de modo a assegurar a formação básica comum. O que temos a dizer é que a União, através do Conselho Nacional de Educação, que fica aqui em Brasília, irá compor as diretrizes curriculares nacionais, óbvio, com a participação e a ajuda dos demais sistemas, representantes dos sistemas. Então a União, através do Conselho Nacional de Educação, no exercício dessa atribuição do inciso 5, criou as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, criou as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, criou as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, criou as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, que falamos na aula anterior, da 32, criou diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos e muitas outras diretrizes. Ouviu falar diretriz curricular nacional para qualquer área da educação, você estará vendo o exercício da competência da atribuição do artigo 9º, inciso 5. Próximo, inciso 4A. Retifica. Eu acabei de falar, antes de passar aqui a transição do slide, que o slide anterior era o inciso 5º, não foi? Não, era o inciso 4º. E agora estamos no inciso 4º, inciso 4, na verdade, inciso 4A. Novinho, 2015. Incumbe à União estabelecer em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios diretrizes e procedimentos para a identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Ah, meu amigo, se a gente fizer isso, a gente está bem, porque a gente passa a ter uma reserva estratégica de cérebros que podem fazer a diferença na administração desse país no futuro, na produção industrial, na produção humanística, no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento político. Cadastrar e mapear quem tem altas habilidades e superdotação e investir pesadamente neles é garantir a soberania nacional. Com base nisso, faremos uma remissão
uma remissão ao artigo 59A da LDB. O artigo 59A da LDB, desse mesmo documento, informa que o poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação, matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. Onde é que está esse alunado, Hammurabi? Já que a gente tem o cadastro criado aí pela Lei 13.234, determinado, ó. Então, o artigo 9º, inciso 4A da LDB, criado pela Lei 13.234 de 2015, também criou aí o 59A, foi criado também pela Lei 13.234 do ano de 2015, falando desse cadastro nacional. Cadê o cadastro? Cadê esses jovens com altas habilidades e superdotação? Será que eles estão só dentro do programa do Luciano Huck? Ou será que eles estão realmente cadastrados? Pois bem, a criação do cadastro é prevista, como eu disse antes, na Lei 13.234 do ano de 2015. O censo escolar do ano de 2016, é o último que eu consegui registro, registrou 15.995 estudantes com altas habilidades em todo o país. Isso foi o que o censo alcançou. Imagina hoje em 2020, tá? Então, deveria haver um cadastro. Deveria existir um cadastro, tá? Nos ensina o artigo 59A, que a gente acabou de ler, que o cadastro deveria ser formado para alunos com altas habilidades e superdotação. Introduzido no ano de 2015. Temos ainda o 59A, parágrafo único, que vai falar mais ainda sobre essa identificação cadastral desses educandos para que a gente possa investir neles e ter uma reserva nacional estratégica. O parágrafo único do 59A ensina que a identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para a inclusão no cadastro referido no caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado. Vamos investir neles. De que trata o caput? Serão definidos em regulamento. Um regulamento tem que criar esse cadastro. Um regulamento que vai identificar precocemente cada um desses alunos com superdotação e altas habilidades. Que vai trazer para a gente os critérios e procedimentos para incluí-los em um cadastro, esse regulamento tem que ter, que vai trazer para a gente as entidades que vão ser responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e, por último, as políticas de desenvolvimento das potencialidades desse alunado. Cadê o regulamento? Se você não sabe, eu também não sei, porque parou no meio do caminho o processo de regulamentação e cadastramento, perdendo aí um foco importante nessa reserva estratégica do nosso país. Passou! Vamos para o próximo. Agora sim, inciso 5º. Inciso 5º, que está aqui, que deve ser estudado em conjunto com o inciso 6º, porque eles andam ali paralelos um ao outro. O inciso 5º ensina que incumbe à União coletar, analisar e disseminar informação sobre educação. A maioria dos professores é muito raso quando fala desse inciso e dos anteriores que a gente está trabalhando até agora. A maioria se remete apenas a ler. Você que quer ser um baita professor de estrutura e funcionamento do ensino, você que quer dar aquela aula que deixa os outros no chulé, você não pode simplesmente pegar, compete à União coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Entendeu? Entendeu, galera? E não tem mais nada para comentar? Compete à União assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, no ensino médio e no superior, em colaboração com os sistemas de ensino.
objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade. Não pode falar só isso. Só leu, entendeu? Passou. Não. Quando a gente pega, por exemplo, e vai falar em coletar, analisar ou disseminar informações sobre educação, ou que incumbe à União um processo nacional de avaliação de rendimento escolar, tanto faz para o ensino fundamental, para o médio ou para o superior, coletar, analisar e disseminar o quê? Informações sobre educação, ou assegurar um processo nacional de avaliação do ensino fundamental, do ensino médio e da educação superior. Deixa eu beber um copo d'água, estou morrendo de sede. Desculpem. A gente está falando de uma avaliação global. Avaliação essa que é produzida por um órgão, pelo INEP. Falar de avaliações, falar de exames, falar de indicadores da educação básica é falar daquela autarquia que integra o Sistema Federal de Ensino. O Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, Anísio Teixeira, o INEP. É ele que vai exercer essas atribuições através, por exemplo, do Sistema Nacional de Educação Básica, o SAEB. É o SAEB, da década de 90, que apresenta informações a respeito das principais etapas da educação básica, desde os processos de alfabetização no ensino fundamental até a etapa final do ensino médio. O SAEB funciona através de testes cognitivos e questionários que são aplicados de 2 em 2 anos e investiga os principais envolvidos no processo educativo. A partir disso aqui a gente coleta informações. Opa, volta! Coletar, analisar e disseminar o quê? Informação sobre educação. Como a gente faz isso? Por exemplo, através do SAEB, que é feito pelo INEP. Através do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, criado no ano de 2017, eu estou falando do lado errado, o IDEB está aqui, criado no ano de 2007, é um indicador que combina resultados, na verdade informações, do fluxo escolar obtido pelo censo escolar, feito pelo INEP. Então, falar da atribuição do inciso 5 é falar do SAEB, é falar do IDEB, falar da atribuição do inciso 6 é falar do Enem, criado em 1998, possui uma dupla função. A primeira destina-se a avaliar o desempenho do estudante no final da educação básica. Já a segunda remonta um mecanismo de seleção para o ingresso e acesso na educação superior. Falar da atribuição do artigo 9, inciso 6, é falar do Enem. É falar do Enseja. Opa, vou para cá. Não vou detalhar, não. Esse material fica para você estudar, porque a gente tem uma aula sobre políticas públicas em educação ao longo do nosso curso de formação, onde eu falo de cada um deles em detalhe. É uma aula para cada um deles. Aqui eu estou só te dizendo que quando você passa pelo inciso 5º, eu estou passando pelo inciso 5º, não posso passar pelo inciso 5º sem falar de INEP. Não posso passar pelo inciso 6 sem falar de INEP. Inciso 5, inciso 6 do artigo 9º, sem falar de INEP. E falar do inciso 5º, inciso 5, desculpa, estou cansado, é falar de SAEB, é falar de IDEB. Falar do inciso 6 é falar de Enem, é falar de Enseja, é falar de outros indicadores educacionais que você pode acessar lá no portal do INEP. Falar desses dois incisos é falar de avaliações, exames e indicadores também da educação superior. Lembra que esses indicadores não são só para o fundamental e médio, também para a educação superior, é o que diz o inciso 6, também valem para a educação superior, como, por exemplo, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os SINAES, você pode falar dele, quando fala do inciso 6 do artigo 9º. Você pode falar
das fases que os sinais vai se desenvolver, como a primeira fase, que é a fase da avaliação interna ou autoavaliação, a segunda fase, que é a fase da avaliação in loco ou externa, da terceira e última fase, que tem a ver com o próprio ENAD. Enfim, você pode falar do revalida, quando fala do inciso 6, que é o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas dos Médicos, por exemplo. Você pode falar de outros indicadores de qualidade da educação superior. Você pode falar do próprio conceito de ENAD. Você pode falar do IDD, Indicador de Diferença entre Desempenhos, o observado e o esperado. Você pode falar do conceito preliminar de cursos, o CPC. Você pode falar do Índice Geral de Cursos, o IGC. Você pode falar do Sistema de Avaliação de Escolas de Governo, o SAEG. Você pode falar da ANA, do ANRESC, da Provinha Brasil, entre outros. Então você passar levianamente pelo inciso 5º, pelo inciso 5 e inciso 6, sem se prender ali, pelo menos a dar exemplos, esses exemplos que eu estou falando, é ser muito leviano. Você não precisa parar e dar uma aula inteira falando de cada um desses elementos, porque você não está dando uma aula de políticas públicas em educação. Se for dar uma aula sobre políticas públicas, pode ser interessante tangenciar todos esses instrumentos de avaliação e de coleta de informações que eu acabo de te apresentar. Mas se não for, citá-los, pelo menos, ajuda o seu aluno, que vai fazer um concurso, uma prova para professor, a se situar, a saber do que o inciso 5 e do que o inciso 6 estão falando. Então esses exemplos, pelo menos, você tem que dar. E a aula completa de cada um deles você vai encontrar no nosso curso de Políticas Públicas em Educação, não nesse módulo de LDB. Passando para o próximo, inciso 7, baixar regras gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Isso é muito bom, tá? A gente aqui tem uma nota, que é interessante. Você pode comentar ela em sala de aula. Você precisa entender que o legislador fala em baixar normas gerais sobre os cursos de graduação e pós-graduação. Está aqui a nota. Uma vez que as normas específicas, por óbvio, elas ficam a critério de cada instituição de ensino superior. Você estuda isso quando estuda sobre educação superior, lá no artigo 53 da LDB. Então, o legislador, lendo a nota, que eu deixo para vocês, mas já comentei aqui, fala em baixar normas gerais sobre os cursos de graduação e pós-graduação, uma vez que as normas específicas ficam a critério de cada instituição de ensino superior, cada uma faz sua regra específica, desde que devidamente credenciada. Sobretudo em se tratando de universidades, que nos termos do artigo 207 da CF, da Constituição Federal, e 53 da LDB, gozam de autonomia. Autonomia justamente para quê? Para estabelecer as normas específicas para os seus cursos de graduação e pós-graduação. Porque as normas gerais são incumbências da União. Deu para entender? Vamos para o próximo inciso. A fila anda. Incumbe a União. Inciso 8. Assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre esse nível. Aqui, nesse inciso, você pode retomar lá aquela parte que eu falo do INEP. Veja lá, assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre esse nível. Então, olha aqui, ó, vou voltar. Vou voltar bastante, hein? Se fica melindrado, não. Vamos voltar bastante aqui. Sistema de avaliação de escola de governo, não. Aqui, também não. Ainda não.
Ainda não. Aqui. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Quando você trabalhar o artigo 9º, inciso 8, você pode falar do SINAS, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. É bem pertinente para o tema. Pelo menos essas observações iniciais que eu deixo aqui, você dá uma comentada. Tem por objetivo assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico dos estudantes, visando a melhoria da qualidade da educação superior, orientação da expansão da sua eficácia institucional, efetividade acadêmica e social e promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior. E seus instrumentos são, e aí a gente aqui estaria detalhando, a avaliação interna, a avaliação in loco ou externa e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Então, nesse ponto, no inciso 8º, desculpa, é um vício, às vezes a gente erra mesmo, mas o importante é se policiar. No inciso 8, você pode falar dos SINAS. Perfeito? Muito bem. Então, vale aqui uma outra nota, uma outra observação também para fins de prova. A nota está aqui no quadro. A avaliação das instituições de educação superior constitui fato positivo, dadas as responsabilidades sociais e públicas destas instituições. Esta tarefa, o Ministério da Educação realiza de dupla forma. No caso de cursos de graduação, há uma secretaria específica, a Secretaria de Educação Superior, a CESU, acompanhando o funcionamento. E na nota número 2, além disso, o Conselho Nacional de Educação, como órgão de assessoria do MEC, também tem papel relevante nesta área quando consultado. No caso de programas de mestrado e doutorado, a CAPES tem responsabilidade de avaliação sobre os critérios e metodologias próprias. Então você fala dos SINAS, você fala da avaliação promovida pelas CAPES, você pode falar das avaliações dos cursos de graduação promovidos pela Secretaria de Educação Superior. Então veja, não é só um artigo assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior e passar embora. Fala-se dos SINAS e das fases dos SINAS, fala desse processo de avaliação dos cursos de graduação feitos pela Secretaria de Educação Superior, fala do processo de acompanhamento e supervisão dos programas de mestrado e doutorado pelas CAPES. Há muito que se falar aqui. Não precisa aprofundar, mas você tem que pelo menos citar esses exemplos. Não passar direto e valeu, entendeu, é só isso, porque mostra, se você faz isso, que você não pesquisou, você não pode ser um professor de uma escola preparatória para concurso público, ou um criador de conteúdo para a internet, ou um professor universitário de estrutura e funcionamento de ensino que não saiba dissertar sobre cada um desses incisos. Ao menos 2 minutinhos. Só ler e não saber explicar ou ficar inventando. Inciso 9, gosto muito desse. Em prova, ele é um dos campeões. Artigo 9º, inciso 9, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Você, para entender exatamente o que vamos trabalhar aqui, embora ele seja praticamente autoexplicativo, você tem que tentar pegar o foco do que a prova vai cobrar aqui em cima. Uma prova de concurso vai cobrar aqui em cima, porque a regra é autoexplicativa. Compete à União autorizar, reconhecer, credenciar e supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. É autoexplicativo. Qual é a jogada? A jogada está aqui, na prova. Vamos lá. Estamos naquela coluna. União. Artigo 9º, inciso 9. Compete à União autorizar,
reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente. Respectivamente o quê? Os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Lá no artigo 10, incumbência dos estados, coluna do meio. Inciso 4, temos uma competência completamente idêntica, não muda nenhuma vírgula. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Idêntica. Então, numa prova, seu examinador pode perguntar, das alternativas abaixo, assinale aquela competência que é comum, aquela competência, aquela incumbência que é comum entre União e Estados. Tá aí. Ele pode perguntar que é comum. Lá no artigo 11, incumbências dos municípios, inciso 4, está escrito que incumbe ao município a autorizar, credenciar e supervisionar. Perceba que não está nem o reconhecer e nem o avaliar. Por isso eu deixei reconhecer e avaliar na coluna do Estado e na coluna da União em azul, para mostrar que comum aos três entes da federação são só as de vermelho. Autorizar, credenciar e supervisionar. Autorizar, credenciar e supervisionar. E aqui no município, autorizar, credenciar e supervisionar. Isso é comum aos três. O reconhecer e o avaliar só é comum entre União e Estados. Então compete aos municípios autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Isso é, os estabelecimentos de ensino médio, de ensino fundamental, de educação infantil e ensino médio, se o município tiver. Porque a maioria dos municípios não exercem atribuições no ensino médio, embora, quando a gente for estudar lá no artigo 11, inciso 5, a gente vai descobrir que o município pode ter sim, atendidas algumas condições, escolas de ensino médio e até escolas de educação superior, isso é, faculdades ou universidades. Mas entendo uma faculdade ou universidade, de acordo com o disposto no artigo 17 da LDB, as atribuições de autorizar, reconhecer, credenciar e supervisionar as instituições de educação superior criadas e mantidas pelo município vão ser incumbência dos estados. Por isso não aparecem ali no que concerne a parte final, estabelecimento, cursos e instituições de educação superior, a parte que está aqui em azul, não aparece igual lá no município, porque se o município criar uma instituição de educação superior, ele criou. A autorização, reconhecimento, credenciamento, a supervisão e a avaliação caberá aos estados, ao estado do qual o município faz parte. Por isso, a atribuição do município, ela está contida do estado e na da União. Então, se perguntarem em uma prova qual atribuição é comum entre União e estados, é essa aqui. É essa da primeira e segunda coluna, artigo 9º, inciso 9, artigo 10, inciso 4º, atribuição comum. E se perguntarem qual é a atribuição do município que está contida na atribuição estadual ou federal, será aquela do artigo 11, inciso 4, autorizar, credenciar, supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino, que abrangeriam aí os de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, se tiver, e não abrange os de educação superior, porque se o município criar uma instituição de educação superior, esta estará pendente de autorização, credenciamento, reconhecimento e supervisão e avaliação por parte do Estado-membro ao qual o município faz parte, porque as universidades criadas e mantidas pelos municípios integram os sistemas estaduais, isso mesmo que você está ouvindo, estaduais de ensino e não municipais, segundo disposição do artigo 17 da LDB. Muito bem,
Artigo 9º, parágrafo 1º, vamos aos parágrafos. Na estrutura educacional haverá um Conselho Nacional de Educação com função normativa, a gente sabe disso, é esse conselho que emana as resoluções. As resoluções nada mais são do que as diretrizes curriculares nacionais. Diretriz curricular nacional para a educação infantil, diretriz curricular nacional para o ensino fundamental, para o ensino médio. Elas são resoluções emanadas pelo Conselho Nacional de Educação no exercício de sua função normativa e de supervisão e atividade permanente. Conselho esse criado por lei, localizado aqui em Brasília. O Conselho Nacional de Educação foi criado pela Lei 9.131, está aqui na tela, 9.131 de 1995. O Conselho Nacional de Educação, ele é composto de duas câmaras. A Câmara de Educação Básica e a Câmara de Educação Superior, que vão normatizar assuntos da competência, da incumbência de cada uma delas. Uma ligada a assuntos só na educação básica e outra ligada a assuntos só na educação superior. Então, o Conselho Nacional de Educação, ele tem várias atribuições. Entre elas, a atribuição de, em primeiro lugar, subsidiar e acompanhar a execução do Plano Nacional de Educação. Dando continuidade, manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um nível ou modalidade de ensino. Também tem a atribuição de assessorar o MEC no diagnóstico dos problemas e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar os sistemas de ensino. Também tem o Conselho Nacional a atribuição de emitir parecer sobre assunto da área educacional por iniciativa de seus conselheiros ou quando solicitado pelo ministro da Educação. Então o ministro da Educação não pode sair fazendo coisas da cabeça dele. Ele tem que pedir o parecer do conselho para poder estar respaldado juridicamente e pedagogicamente em muitas de suas decisões. A falta desse parecer enfraquece o Ministério. Também tem o Conselho Nacional a atribuição de analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional no que tange a integração entre os diferentes níveis de ensino, educação básica e superior, e por último manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, através dos conselhos estaduais de educação e através dos conselhos municipais de educação. Vale destacar ainda que o Conselho Nacional de Educação é constituído por 24 membros, que ele se reúne ordinariamente a cada 2 meses, que ele é convocado pelo ministro da Educação e que ele tem mudado significativamente a sua Constituição. Pelo menos até bem pouco tempo era assim, porque ele conseguia ter representantes de diversos segmentos majoritários e minoritários, culturalmente falando, do país. Agora, de 2019 a 2020, mais ou menos, isso se tornou bem menos expressivo, mas estava assim até o governo vigente no ano de 2019 e 20. Parágrafo 2º do artigo 9º. Para o cumprimento do disposto nos incisos 5 a 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Para isso, para ter acesso a isso, a União vai fazer uso de quem? Do INEP, porque é o INEP que compila todos esses dados. E o parágrafo 3º. As atribuições constantes do inciso 9 poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Lembra aquele quadro? Onde eu coloquei ali a atribuição da União, do Estado e do município em matéria de educação, mostrando que
a atribuição do artigo 9º, inciso 9, da União era idêntica à do artigo 10, inciso 4º, dos Estados? Autorizar, reconhecer, credenciar e supervisionar e avaliar seus próprios estabelecimentos de ensino e as instituições de educação superior. Perfeito. A União pode delegar essa atribuição para os Estados, desde que os Estados, no âmbito de suas circunscrições, exerçam essa atribuição em relação às suas instituições de educação superior. Ok? Essa delegação, vale a pena aqui uma nota, segundo a doutrina clássica de delegação de competência, a princípio seria inviável a União delegar essa atribuição para o Estado fazer com relação a uma universidade federal, por exemplo, ou uma universidade privada que pertenceria ao sistema federal, que fica na circunscrição daquele Estado. A princípio não seria lícita, porque quando você tem uma delegação de competência, ela tem que ser feita para o mesmo órgão, isso é, de um órgão federal para um órgão federal, de um órgão estadual para um órgão estadual, e não do governo federal para o governo estadual. A doutrina clássica, ela vedaria esta delegação de competência. Mas nós temos uma lei, que é a Lei 9.784, e lá no seu artigo 12, essa lei autoriza esse tipo de delegação. Autoriza a delegação de competências no âmbito federal, também para órgãos e agentes públicos que não sejam hierarquicamente subordinados ao governo federal. Essa lei e esse artigo são os que viabilizam delegar a competência do artigo 9º, inciso 9, para os estados, desde que eles exerçam igual atribuição no âmbito de suas circunscrições. Vale ainda destacar, para a gente fechar a nossa aula, que está bem longa, eu falei que ia ser longa, mais uma vez a resolução número 4 do ano de 2010, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Do título 3º, que já traz a ideia que eu quero trazer, que permite a delegação dessa competência que eu acabo de mencionar do governo federal para o governo estadual. O artigo 7º está dentro do título que fala do Sistema Nacional de Educação. Diz que a concepção de educação deve orientar a institucionalização do regime de colaboração entre União, Estado, Distrito Federal e município. Então, justamente essa ideia da União poder delegar essa atribuição de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar instituições de ensino que podem ser delas mesmo, do sistema federal ou de nível superior, quando ela delega para o Estado, a gente está trabalhando essa ideia de colaboração dentro de um conceito que aparece também no parágrafo 1º, que é o conceito de Sistema Nacional de Educação. Se temos um Sistema Nacional de Educação, não há problema nenhum de delegarmos determinadas atribuições que são do governo federal para o governo estadual. Por fim, fechamos a aula de número 33. Cansou, não cansou? Sugiro que assista mais de uma vez, que faça notas no seu caderno, porque essa aula é pesada, e aprofunde para não trabalhar esse artigo de forma rasa em sala de aula e ser só mais um professor no mercado, brincando, falando palhaçada, passando e rindo e deixando o que é de importante para o teu aluno que vai fazer uma prova de concurso para trás. Teu aluno que te procura, que está na sala de aula, sentado, olhando para você, tem em você a esperança de mudar de vida. E você tem o compromisso de estudar o máximo e da melhor forma possível para ajudar aquele aluno. Não esqueça disso. Então o artigo 9º não é um artigo para você passar brincando, rápido, correndo e dizendo é isso aí, é só ler. Não é só ler. Não é só ler. Estamos em 2020 e sabemos que cada vez mais as provas de concurso são mais seletivas. Aplique-se. Assista essa aula mais uma vez, faça as devidas anotações. Você que está fazendo o curso, pegue esses slides, transforme, melhore, simplifique a vida do seu aluno, porque a maior recompensa que nós temos no nosso trabalho não é o que ganhamos para dar aulas, mas é aquilo que a gente vê como resultado. É o sucesso na nossa vida e na vida do nosso aluno. Um grande abraço e até a aula de número 34.